Uma vez que tenhamos visto brevemente algumas características essenciais destes tipos de conhecimentos, podemos ir para um conteúdo que é abordado na segunda unidade, que diz respeito às citações. O que nós vamos ver agora é uma forma essencial de compreender as citações. Existem variações, existem vários tipos, mas quem compreender esta essência, com pequenas adaptações, consegue resolver a ampla maioria dos casos de citações que precisará fazer ao longo da vida acadêmica. Então, primeira coisa a conhecer são os tipos de citações. Dois tipos são os tipos principais. É o tipo de citação direta e a citação indireta. Por que esse tipo de citação se chama direta? Porque o conteúdo é apresentado em sua forma original. A forma de fazer a citação é igual ao autor original. O conteúdo da citação é idêntico ao autor original. Vamos de novo. A citação direta, nas citações do tipo direta, forma e conteúdo são idênticos aos originais. Nas citações do tipo indireta, nós temos o conteúdo exato. O conteúdo permanece, mas a forma de apresentação é modificada. A citação direta é aquela que se chama, algumas pessoas chamam de citação ipsis literis. É a citação ao pé da letra. É aquele tipo de citação exatamente igual ao original. Enquanto a citação indireta, o conteúdo é exatamente igual ao original. O que muda é a forma de apresentação. Se isso for compreendido até este momento, agora nós só precisamos compreender um pouco, registrar, como apresentar isso para o leitor. Tem dois modos básicos. Vocês vão ver as semelhanças e a partir destes eixos de formas de apresentar citações diretas e indiretas, dali para frente é só fazer as devidas adaptações que o problema está resolvido. Vamos a elas. Observem aqui, ó. A citação direta ela é mais exata em conteúdo e forma, o que exige mais informação na hora de fazê-la. Por ser mais exata em conteúdo e forma, ela exige mais informação. A citação indireta, ela é exata no conteúdo. A forma é que muda. Lembra do slide anterior? Ou seja, na hora de apresentá-la, exige-se um pouco menos de informação. Eixo central, regra de formação. Quanto mais exata, mais informação. Quanto menos exata na forma, não no conteúdo, quanto menos exata na forma, na redação, menos informação. Vamos agora ao centro. Aqui, ó. Citação direta. Toda citação direta exige as seguintes informações. Deve ser apresentado o autor, ano, página e o conteúdo vem dentro de aspas. Sempre é assim. Autor, ano, página, conteúdo dentro de aspas. Observe que essa regra, para uma citação direta, ela continua valendo, ela permanece válida, mesmo quando eu apresento o autor no final da frase. Continuo precisando de autor, ano, página e conteúdo entre aspas. Sempre. Qual é a diferença entre essas duas opções? O autor foi identificado ao final da frase. E observe que aqui ele está dentro do parênteses e com todas as letras maiúsculas. Quais informações têm que ser apresentadas são exatamente as mesmas. Autor, ano, página e conteúdo dentro de aspas. Se quem estiver escrevendo o texto optar por apresentar o autor no final, às vezes por uma questão de redação, de fluidez do texto, a diferença é que o nome do autor vai para dentro do parênteses e fica todo em letra maiúscula. E uma citação indireta.
Como é que se faz? Autor e ano da obra. E o conteúdo. Simples. Simples assim. Ou conteúdo, e para ficar claro que trata-se de conteúdo consultado em uma outra fonte que não é você mesmo, conteúdo, autor e ano. A mesma regra anterior. Se eu apresentei o autor ao final do período, ele vai para dentro do parênteses e todas as letras maiúsculas. Citação direta. Ao pé da letra. Autor, ano, página, conteúdo entre aspas. Citação indireta. A ideia do autor permanece. Autor e ano, conteúdo. O que muda nas duas formas de apresentação? Se eu for fazer a citação do autor somente no finalzinho da frase, depois de ter apresentado a ideia, depois de ter apresentado o conteúdo, este autor vai para dentro do parênteses com todas as letras em caixa alta ou maiúsculo, como alguns preferem. Notou a semelhança entre os dois formatos? A regra é a mesma. Se foi para o final, vai para dentro do parênteses. Se é direta, mais informação. Se é indireta, menos informação. Vamos aos exemplos. Aqui, ó, 2 exemplos de citação direta. Quem escreveu já apresentou o autor no começo. Então, autor, ano, página e o conteúdo entre aspas. Outra maneira de apresentar isso. Quem vinha escrevendo por questões de redação apresentava, por exemplo, algo sobre a segurança na definição do tema e ponto. Ao escolher e delimitar o tema de pesquisa, o mestrando deve ter presente que, e olha aqui, conteúdo, autor, ano, página. Melhor dizendo, conteúdo entre aspas, autor, ano, página. Autor, ano, página, conteúdo entre aspas. O que mudou de um para o outro? Aqui, a identificação do autor foi ao final do período. Ele foi para dentro do parênteses com letras maiúsculas ou em caixa alta. Vamos ver agora 2 exemplos de citações indiretas. Indireta. Para Eco 88 ou 1988, percebe que só tem autor e ano? E aqui está o conteúdo do autor, porém em outra forma. Nunca se altera a ideia do autor. O que se muda é a forma de apresentação. No segundo exemplo, de novo, autor e ano. Tal qual a regra dos 2 slides atrás. Só que aqui ele foi identificado ao final do período, depois da ideia dele ter sido apresentada. Portanto, ele foi para dentro do parênteses e maiúsculo. Vamos à regra geral. Direta. Autor, ano, página, conteúdo entre aspas. Indireta. Autor e ano. Nos 2 casos, se for ao final do período, o autor vai para dentro do parênteses com letras maiúsculas e em caixa alta. Se for compreendido, e aí vem pequenas variações. Se for mais de um autor, se for a citação da citação, se for um órgão que publica, por exemplo, o Ministério da Educação e Cultura, não tem o autor, mas é publicado pelo Ministério. A regra continua sendo a mesma. O que vai mudar é o autor. Simples. O restante da estrutura permanece. E com simples adaptações, você consegue fazer praticamente qualquer tipo de citação, se compreendeu a regra apresentada até aqui. Citação exatamente igual em conteúdo e forma é citação direta. Autor, ano, página, conteúdo entre aspas. Você está aproveitando a ideia do autor. Às vezes você resumiu o conteúdo de um livro inteiro e quer fazer uma única citação. Autor e ano. Então, somente isso. Professor, devo usar mais citações diretas ou citações indiretas? Você é o autor do texto. Para os conceitos, para aquelas contribuições do autor consultado, em que a forma como ele apresentou é a melhor possível, nesses casos, faça a citação direta.
Para os casos em que você está aproveitando a ideia do autor, mas precisa estabelecer fluidez no seu texto, você apresenta citações de forma indireta. Evita-se sequências de citações diretas para que o texto produzido não fique parecido com segundo fulano, nananana, de acordo com ciclano, nananana, conforme triclano, nananana. Isso é uma coleção de citações. Não é exatamente um texto acadêmico, muito menos um texto científico. Uma maneira de poder resolver isso é fazendo o uso das citações de forma indireta, em que quem fez a consulta, quem está fazendo as citações, elabora o texto e faz uso destas citações como forma de comprovar, como forma de sustentar os seus argumentos ou o conteúdo que está apresentando. Outro dia falaremos um pouco mais sobre verdade, evidência e certeza, ou afirmação, informação e confirmação como trinômios, como recursos para a produção de textos acadêmicos e científicos. Este vídeo ficou um pouco mais longo do que eu tinha imaginado. Espero que vocês aproveitem. E para aqueles que perguntam, professor, onde eu posso consultar um pouco mais sobre isso? Entra no site da universidade. Nós temos a biblioteca. A biblioteca tem publicações online. Clique em publicações online e vocês encontrarão normas para apresentação de trabalhos acadêmicos científicos. Também vou adicionar um PDF contendo este livro lá nos materiais da disciplina. Espero que aproveitem. Aos que prestaram atenção até este momento, obrigado, bons estudos, professor Luciano, até a próxima.